Semana passada nós deixamos José onde mesmo? Sendo carregado pelos midianitas, né? Lá para o Egito. E hoje nós continuaremos de onde paramos. Então, capítulo 39 de Gênesis. Gênesis, capítulo 39. Me recordo que na semana passada, quando nós começamos a falar sobre a narrativa de José, eu vi alguns risos aqui, depois eu descobri o que aconteceu. Fiquei sabendo que a Record também está tendo uma novela com o nome de José. Mas muito melhor do que aprender com a novela é você aprender com a palavra de Deus, porque é direto da fonte, né? Sem distorções, sem fantasias, sem erotismo. Então, a palavra do Senhor é sempre melhor e mais confiável. Vamos direto à fonte. Então, aprendendo um pouco mais do que o Senhor tem a nos ensinar na sua palavra com a narrativa da vida de José. Capítulo 39, todos encontraram? Gênesis, capítulo 39, é uma narrativa de 23 versículos. Vamos fazer a leitura de todo o texto. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então, repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Até aí. Todos que dispõem do boletim, aqui nós temos nesta parte um esboço da mensagem. E você pode acompanhar por aí, certamente isso vai ajudá-lo
a juntar as ideias do texto aqui expressas. Nós, pensando em um tema para essa narrativa, muitos poderiam ser sugeridos, mas eu achei bem interessante a ideia de segure bem a sua roupa. Segure bem a sua roupa. Talvez se eu dissesse isso para o Davi, ele ia segurar bem aqui, porque a calça dele estava meio caindo hoje de manhã. Mas a ideia não é essa. A ideia do segure bem a sua roupa é porque essa é a segunda vez que José tem a sua roupa retirada à força. E eu aproveito o trocadilho aqui com o segure bem a sua roupa para falar um pouquinho aos irmãos nessa noite a respeito da tentação. Quero fazer uma analogia do segure bem a sua roupa com resista firme à tentação. Esteja alerta e resista firme contra a tentação. Irmãos, nós temos nesse texto do capítulo 39 muitas lições. Eu quero destacar algumas que versam a respeito desse assunto tão importante que é a tentação. Veja, irmãos, que é um assunto que nenhum de nós está isento dele. Todos nós somos tentados de alguma maneira. Todos nós. Inclusive, até o próprio Senhor Jesus foi tentado, diz as Escrituras. Mateus capítulo 4 traz a narrativa da tentação, onde Jesus é tentado pelo diabo. E a tentação é exatamente isso. O diabo ele age assim, tentando, fazendo exatamente, oferecendo, nos motivando a ser mal com o pretexto de oferecer algo bom. Ele nos motiva a fazer algo errado com uma proposta de que seja algo bom. Foi assim com Eva, não é? Ela seria mais inteligente, mais capacitada, conheceria coisas que ela não fazia ideia. Era uma proposta boa, interessante a princípio, mas na verdade era algo mal, motivando a fazer algo mal com uma proposta boa. A tentação faz isso, o diabo faz exatamente assim. Mas, quando nós falamos de tentação, normalmente as pessoas associam tentação somente à área sexual. E não é só isso. Tentação não está ligado somente à área sexual. Tentação pode ser, por exemplo, podemos ser tentados a fofocar. Podemos ser tentados a guardar ressentimentos, mágoas. Podemos ser tentados a mentir. Podemos ser tentados a ter poder, títulos, querer ser doutor, mestre, enfim. Não que isso seja mal em si, mas nós podemos ser tentados em diversas áreas da nossa vida. Há tentações de todo tipo. E é certo também que Deus permite que passemos por tentações. Ele não participa na tentação como autor, mas de certa forma, Ele pode permitir que passemos por ela. Como nós temos exemplos nas Escrituras, o próprio Jó foi tentado e muitos outros homens de Deus também foram tentados. O próprio Senhor Jesus foi tentado. Ou seja, a tentação é algo que nós não temos como correr. Faz parte do mundo caído. Faz parte desse mundo que nós vivemos. E enquanto Cristo não voltar, nós vamos ter que lutar contra a tentação. Por isso que esse texto tem lições tão importantes para a nossa vida, porque ele vai nos ensinar como vencer muitas tentações. Pois bem, antes de avançar no texto, eu disse que nós precisamos pegar José de onde ele estava, de onde nós paramos. E no texto da semana passada, José tinha sido conduzido por aquela caravana de ismaelitas, levado para o Egito, e o texto de hoje começa exatamente de onde parou o da semana passada. Apesar de um interregno aí de um capítulo, né, que parece que é um capítulo perdido dentro de Gênesis, porque não tem nada a ver com a história, está inserido ali, mas vamos ao texto. E o texto nos diz que agora José está já no Egito. Ele foi comprado como um escravo. Vamos pensar um pouquinho na família de José, o que acontece? Para o seu pai, certamente José estava mortinho. Para os seus irmãos, certamente ele não voltaria mais. Ou talvez até o pai tivesse razão, ele já tivesse morrido mesmo. Mas a verdade é que José está bem vivinho. José está no Egito. José foi comprado como escravo
e está morando na casa de Potifar, chefe da guarda, chefe do exército de Faraó no Egito. Digamos que era um dos homens mais poderosos da época. Olha só o que a providência de Deus foi fazer com José, conduzi-lo até uma grande potência da época na casa de um homem poderoso, que era o senhor Potifar. Mas veja que José se ajustou bem àquela situação, diz o texto. Por quê? Porque o Senhor estava com José, diz o verso 2. De modo que tudo aquilo que José fazia, Deus fazia prosperar. O Senhor era com ele. Deus estava intimamente envolvido na vida de José. E ele guiou José, fez com que José fosse abençoado em tudo que ele fazia. Deus era claramente o segredo de José. José não era tão especial. O segredo da vida de José era o Senhor, que era com ele, como diz o verso 2, e outros versículos que nós vamos ver também ressaltam isso. E vejam, irmãos, que isso era tão patente, tão claro aos olhos, que o próprio Potifar notava isso, que o Senhor era com José. Olha o verso 3, o que nos diz: quando este, falando sobre Potifar, percebeu que o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia prosperava, o que ele fez? Ele se agradou de José. Ele se agradou de José. E o que ele fez com José? Ele promoveu José. Ele confiava cada vez mais em José. E o verso 5 diz: desde que o deixou ao cuidado de sua casa, tudo prosperava. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que possuía. Olha só, Deus ia abençoando cada vez mais José, Potifar confiando cada vez mais em José, e daqui a pouco o que é que ele faz? Ele, reconhecendo o trabalho de José e a mão de Deus com José, ele então promove José. Agora José já não é mais um escravo puro e simples, agora José é administrador de tudo que aquele homem possuía. E ele não possuía pouca coisa não, a ideia de que a casa dele era repleta de bens e de objetos, era uma casa grande com muitos escravos, a ideia de que ele tinha campos, ele tinha plantações, e José passou a cuidar de tudo isso. Ele passou a ser administrador de Potifar. Que bênção, não? Aqui, eu quero fazer uma pausa porque eu acho que dá para a gente extrair uma primeira lição para a nossa vida já nesses primeiros versículos. Primeira coisa, cuidado com o sucesso. Muito cuidado com o sucesso, porque o sucesso nos torna vulnerável. Exatamente isso. Alguns dizem que quando a gente não tem sucesso, a gente é pedra. Já escutaram essa expressão? Mas que depois que você conquista algum sucesso, você vira vidraça? Pois é, nós ficamos mais vulneráveis quando chega o sucesso. Então, muito cuidado com o sucesso, porque quando ele chega, vem junto com ele muita tentação. Nós somos muito mais tentados no momento de prosperidade do que nas horas das adversidades. E José podia ter certeza que tinha tentação aí pela frente. Tinha. E aí a gente vê o primeiro ponto que eu destaco aí para você no boletim. A presença do Senhor na nossa vida não nos impede de sermos tentados. Guarde bem isso. O texto diz tantas vezes que o Senhor era com José, não é? Mas a presença do Senhor na vida dele não o impedia que ele fosse tentado. José estava prosperando, diz o texto. Tudo estava em sua mão, ele agora comandava tudo. Mas ele podia esperar que as tentações já estavam bem ali à frente. O verso de número 6 diz que ele era um homem de boa aparência. Interessante, né? Já pensou? Tinha a confiança do chefe. Agora ele era administrador de tudo ali. E ainda era bonitão. Coisa boa, né? Interessante. Tudo ia bem até então. Mas o inimigo da alma de José, o tentador, iria usar exatamente essas características físicas de José para tentá-lo. Veja bem, o texto bíblico não
ele não desperdiça palavras. Ele menciona que José era bem apessoado. E não há nenhum mal em ser bem apessoado, ser bonito. Mas eu digo que não economiza palavras, não gasta palavras à toa. E a mulher de Potifar também não gastava palavras à toa. Ela vai direto ao ponto. Ela vai direto ao assunto. Ela não faz rodeios. Olha o que ela diz aqui para o José no verso 6. Ela chama ele para a cama. É isso que ela está falando. Venha deitar-se comigo. É exatamente assim. Mas eu fico pensando um pouco aqui nesse texto, na dificuldade que era para José. E pensemos bem, irmãos, nós estamos falando de um homem poderoso da época, que era o Potifar, chefe da guarda do faraó, um homem rico, que certamente não tinha uma senhora feia, não. E aí, então, essa senhora se achega para José e fala, deite-se comigo. A maioria dos homens, certamente, se sentiriam lisonjeados com uma proposta tão sedutora quanto essa. Mas José não. José não. E ele prontamente disse não. Prontamente ele recusou. Diz o verso 8, olha só a resposta de José, mas ele recusou. Pronto, ele não pensou duas vezes, disse de bate pronto, ele recusou. Disse não. Isso é maravilhoso, guarde isso. Quando for tentado, diga não. Rejeite. Talvez você esteja pensando em José como se ele fosse alguma espécie de super-homem, um super-herói, um gigante da fé. Mas não. Tira isso da sua cabeça se você estava pensando assim. José era um homem comum, como nós, como eu e você. Era assim, absolutamente como nós. E José pôde dizer não. José era um jovem, vamos chamar assim de jovem, né? Estava lá na altura dos seus 28 anos de idade, todo vigor ainda pela frente. E José disse não. E por que ele disse não àquela proposta tão sedutora? Porque ele tinha dois motivos que o mantinham firme para dizer não. Veja aí o texto bíblico, verso 8, continua dizendo, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados, ninguém desta casa está acima de mim. E aí ele continua dizendo, olha o final do verso 9, como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Os dois motivos estão aí. Primeiro, a sua lealdade ao seu patrão, ao seu senhor ali, Faraó, aliás, Potifar. Segundo motivo, a sua fidelidade a Deus. Irmãos, o compromisso de José com o seu Deus estava muito além, muito acima dos seus prazeres carnais. Seu compromisso com Deus era algo que ele levava a sério. Ele poderia muito bem dizer, ninguém está vendo mesmo. Ele poderia muito bem pensar, eu já ralei tanto, já sofri tanto nessa vida até aqui, agora eu mereço um pouquinho de prazer. Não. José não diz nada disso. José prontamente rejeita e diz, como eu cometeria tamanha perversidade contra Potifar e contra o meu Deus? De jeito nenhum. Irmãos, aqui a gente vê outra lição. Quantos crentes hoje não esquecem seus compromissos com Deus por tão pouco? Por tão pouco. Às vezes, uma atividade de lazer, às vezes alguma prática esportiva, às vezes é uma pequena dorzinha aqui, um incômodo ali, e a gente já, hoje eu não vou para a igreja não, hoje eu vou ficar em casa. Chegou uma visita e ela foi embora tão tarde, sabe como é? Essa hora não vai mais dar tempo. Ou até a visita nem chegou ainda, ele vai chegar e compromisso com Deus, deixa de lado. A gente agrada tantas pessoas, mas esquece que aquele que é mais importante e que precisa ser agradado
é quem no final das contas acaba sendo esquecido. Essa é a grande. E no dia dele, no dia do Senhor, a gente coloca tantas outras coisas que o nosso compromisso com Deus não fica nem em segundo plano. Talvez se a gente pegasse uma lista bem grande, viesse de baixo para cima, ficasse no segundo plano. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. É compromisso com Deus, irmãos. Deus era com José, mas era recíproco. José estava com o Senhor também. Você quer que Deus esteja com você? Você quer que Deus esteja na sua vida, assim como era na vida de José? Eu também quero. Mas é necessário estar com Ele, é necessário ter compromisso com Ele. Senão, nós não vamos experimentar isso aqui. Você pode olhar para José e dizer, muito bem, rapaz. Se saiu bem nessa, belo exemplo. Agora você vai desfrutar de paz. Agora você vai desfrutar de sossego. Você negou, você não aceitou. Agora a tentação vai embora. Pois é, está enganado. Não é isso que acontece. Olha para o versículo 10 o que ele diz. E aí nós vemos o segundo ponto da mensagem. Olha para o verso 10. Ele diz assim: assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. E aí um dia, ele entrou na casa e ela aproveitou essa oportunidade. O que eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, é que é preciso resistir com perseverança. Perseverança é o tema desse ano, né? É preciso resistir à tentação com perseverança. Sabe por quê? Porque você vai ser tentado mais do que uma vez apenas. Você vai ser tentado sempre, diversas vezes. O texto bíblico, ele é claro. Dia após dia, a mulher de Potifar insistia com ele. Irmãos, a mulher não desistia fácil, não. Ela estava decidida. Ela não aceitava não como resposta. E ela insistia. Cada negativa de José parecia que aumentava ainda mais o desejo dela. E ela insistia cada vez mais, persistia cada vez mais. Mas José não deu a menor chance de ser fisgado pela tentação. O texto nos diz que ele resistiu até o fim. E quando chegamos aqui agora no verso 11, ele narra que um dia ele chegou na casa para fazer os seus trabalhos comuns. E aí não havia ninguém. O verso 12 registra: ela então o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Veja, irmãos, aquela mulher já não se controlava mais. Ela deixou de lado as investidas verbais e agora passou para a força. Agarrou ele, grudou no manto. E ela grudou com tanta força que José não conseguia sair. E aí ele, para se desvencilhar dessa situação, o que ele faz? Ele larga ali o seu manto e foge, corre dali. É exatamente o que José faz. Irmãos, aí nós vemos mais uma lição com José, né? Não dá para negociar com a tentação. Não dá para dialogar com a tentação. Não dá para você ficar brincando com a tentação. É melhor correr. Você vai resistir melhor correndo. E não é covardia, não é fragilidade, não é fraqueza, mas fugir, correr da tentação é a atitude mais sábia que você pode tomar. E foi exatamente isso que José fez. O texto disse antes que ele já a evitava. E agora então, quando ele já não tinha mais como se desvencilhar dessa mulher, ele corre. É lição para nós, irmãos. Corra da tentação. Fuja. Não brinque. Não se ache forte demais, porque você não é. Você não é forte demais. Não brinca com perigo, não. Você vai cair.
É como o boxeador, né? Por que eles lutam assim? Porque eles estão protegendo o queixo. Ele sabe que se for atingido no queixo, ele vai cair, vai a nocaute. Não brinca com perigo, não. Se proteja, resista. E se necessário for, dê no pé. Fuja. Pois bem, e agora nós estamos diante de uma mulher rejeitada. E quem já viu uma mulher rejeitada sabe o que uma mulher rejeitada é capaz de fazer. Agora aquela mulher está rejeitada e com a roupa de José nas mãos. O que ela faz? Ela, mais do que depressa, com um desejo de vingança, que é só o que ela tinha naquele momento, ela arma uma situação contra José. Ela chama ali os outros escravos da casa, os outros servos, conta a eles uma história, monta uma história, deixa tudo prontinho. Quando seu marido chega, Potifar chega, ela conta a mesma história, diz que José tentou estuprá-la, ou seja, tentou agarrá-la à força, e ela gritou, chamou por socorro, e então as pessoas, ele com medo de ser visto pelos outros empregados, ele então fugiu. A história até que estava interessante, né? Bem contada. Eu acho que os empregados tiveram que, obrigatoriamente, repetir a versão dela para o Potifar quando ele chegou. Mas o fato é, irmãos, que depois dessa história, o que aconteceu com José? O texto vai dizer que, quando seu senhor ouviu, verso 19, ouviu que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou indignado. Mandou buscar José e o lançou na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. Irmãos, é de cortar o coração, não é? É de cortar o coração ver o que aconteceu com José. Se você pensar parecido comigo aqui, você iria dizer assim, olha, Deus, por favor, recompensa o José. Deus, seja bondoso com José. Ele foi fiel a ti. Ele venceu a tentação, Senhor. Mas Deus não pensa como nós. Os pensamentos de Deus não são os nossos, são muito superiores. Deus não age como nós, Deus não trabalha como nós. Ele vê o futuro e sabe o que precisa ser feito na vida de José. Ele age pacientemente na vida de José. É possível que José não entendesse nada daquilo que estava acontecendo. Mas uma coisa parece ficar muito clara. Ele sabia que era Deus quem conduzia a sua vida. Ele sabia que Deus estava no controle de tudo aquilo o tempo todo. Ele sabia. E ele descansava nisso. Irmão, aí eu entro no terceiro ponto e eu digo que é tão importante esse ponto para nós. Minha irmã, tenha consciência de que o plano de Deus, ele está sendo desenvolvido em sua vida o tempo todo. O plano que Deus tem para a sua vida está sendo desenvolvido na sua vida o tempo todo. Mas espera aí, pastor. Ao invés do José ser recompensado, o José foi reconduzido. Ele foi conduzido, aliás, até a prisão. Ele foi injustiçado. É verdade. Embora o texto não afirme aqui, mas parece ficar nas entrelinhas que nem o próprio Potifar acreditou muito na história da sua esposa. E por que isso? Quem ele era mesmo? Chefe da guarda, do exército de Faraó. Aquele homem tinha poder tranquilamente para mandar torturar e matar José imediatamente. Mas ao invés de fazer isso com José, o que ele faz? Ele manda José para a prisão. E a prisão na casa do rei. A prisão era provavelmente na casa dele, mas era onde eram colocados os presos do rei. Possivelmente nem ele estava acreditando muito na história da esposa dele e já suspeitasse da sua infidelidade. Irmãos, José não sabia o que ia acontecer, mas ele tinha consciência de que Deus era com ele.
Até o próprio Potifar sabia disso. José não conhecia o futuro. José não conhecia o capítulo 41 de Gênesis, como nós conhecemos e sabemos qual é o final da história. José não conhecia. Mas ele sabia sim que ele agiu corretamente. Ele sabia sim que estava sofrendo por isso. E aqui a gente vê mais uma lição com José. A presença do Senhor na nossa vida não nos impede de sofrermos injustiça. Guarde bem a lição. A presença do Senhor na nossa vida não nos impede de sofrermos injustiça. O tempo passou. O texto vai continuar dizendo para nós. O tempo passou, diz o verso 21, que o Senhor continuava com José e o tratou com bondade ali na prisão. José continuou sofrendo a injustiça, ele não foi liberto da prisão. Os anos passaram, José ficou ali pelo menos 2 anos preso, sofreu a injustiça. E aí eu quero chamar a sua atenção, por quê? Porque às vezes nós vamos sofrer injustiças por fazer exatamente a coisa correta. Talvez você esteja me ouvindo aí dizendo, pastor, olha, eu já sofri injustiça. Eu já fui rebaixado de função, eu já deixei de ser promovido por causa disso, porque eu fiz a coisa certa. Pastor, eu fui demitido porque eu fiz a coisa certa. Pois é, talvez isso já tenha acontecido, talvez isso venha a acontecer com você. Talvez você venha a perder o seu emprego, talvez você seja rejeitado pelo grupo, talvez até você seja ridicularizado por fazer a coisa certa. Talvez você seja o único que esteja fazendo a coisa certa. Você vai olhar, mas Senhor, só eu estou agindo corretamente, só eu estou fazendo isso, só eu estou fazendo assim, eu sou o único, Senhor. Que seja o único. Afaste-se do perigo, resista à tentação. Sabe por quê? Porque você deve isso ao seu caráter, você deve isso à sua família, e acima de tudo, você deve isso a Deus. Resista, seja o único. Suporte. Fuja. Do contrário, irmãos, se você não fugir, você vai ceder. É questão de tempo. Nós aprendemos que o Senhor usou os sofrimentos de José, as injustiças que ele passou. Deus usou tudo isso para realizar os seus planos eternos. Mas houve alguém que sofreu muito mais do que José. Houve alguém que experimentou muito mais injustiças do que José. E Deus também o usou para realizar seus planos eternos de salvação. Esse é alguém. É Cristo. Ele sofreu, e muito, a ponto de suar sangue. Ele foi humilhado, cuspido, espancado, ultrajado. Quer mais? Para nos salvar, por mim e por você. Jesus sofreu tudo isso. Portanto, José é somente uma pequena sombra de Cristo, do que Cristo iria suportar. Pois bem, irmãos, é certo também que, nesse tempo, enquanto José estava na prisão, José sentiu a mão do Senhor presente em todos os momentos. Como se Deus estivesse dizendo assim para José, José, você é meu. Espere, José, eu estou com você. Eu não te esqueci não, José, você não está esquecido aí não. Por causa de tudo isso que está acontecendo na sua vida, você vai ser um homem melhor. José, eu estou trabalhando na sua vida e eu ainda não acabei. Você vai ver o resultado, José. Era como se Deus estivesse dizendo isso para José. Irmãos, você notou a frase chave deste texto? Olha aí novamente. Agora para o verso 21. Verso 21, olha a frase-chave aí no texto mais uma vez.
Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Irmãos, o Senhor era com José, aquele relacionamento recíproco. Deus é com José, José está na presença do Senhor, José confia no seu Deus. Talvez você esteja passando por alguma tentação terrível nesse momento. Talvez você esteja sofrendo uma tentação das maiores que você já experimentou na sua vida. Talvez até você já tenha cedido a ela. Mas se você quer vencê-la, resista. Resista com firmeza. Clame o poder de Cristo Jesus sobre a sua vida. Clame o dom do Espírito Santo, aquele cujo fruto nos diz que é domínio próprio. E exercite isso. E resista. E fuja, se for necessário, para vencer. Só assim você vai vencer. Assim como José. Resista. Sabe por quê? Último ponto aí da nossa mensagem. Por quê? Porque o prazer do pecado é enganoso. E a sua rejeição produz recompensa. O prazer do pecado é enganoso. Mas se nós o recusarmos, nós receberemos recompensa. José recusou ceder à tentação. Ele resistiu todas as vezes. E ele foi recompensado. Sim, foi recompensado, sim. Porque a mão do Senhor estava com ele o tempo todo. O Senhor esteve com José o tempo todo. Ele foi sim recompensado, já aqui. Não estou nem falando do que vai acontecer com ele nos próximos capítulos. Ele já estava sendo recompensado aqui, porque a presença do Senhor era com ele o tempo todo. E tudo que José fazia, o que acontecia? O Senhor fazia prosperar. Seja na casa do Potifar, seja na prisão, onde José ia, o Senhor prosperava, o Senhor era com ele. É certo que o caráter de José era destacado, era um homem íntegro. Onde ele chegava, as pessoas percebiam isso. Potifar percebeu isso. E nós sabemos que o segredo de José era Deus, era o Senhor na vida dele. Eu quero chamar a sua atenção para um aspecto. Saiba que o tentador, ele vai tentar você usando as palavras certas. Ele vai usar palavras habilidosas para isso. Talvez você esteja namorando ou casado, enfim, ele vai tentar você com palavras sutis do tipo, é só dessa vez. Ah, mas Deus perdoa. Ou você não casou ainda, mas a gente vai casar mesmo. Pense bem, o melhor presente que você pode dar para o seu noivo, ou para a sua esposa, ou para o seu esposo, é a sua pureza. Pense nisso. Esse é o melhor presente que você vai poder oferecer ao seu cônjuge. Não acredite nas palavras lisonjeiras, elogiosas da senhora Potifar. Não ceda, fique firme. Assim como José fez, nós também podemos e devemos fazer. Iscas enganadoras são colocadas diante de nós o tempo todo, irmãos. Às vezes pela TV, às vezes estas iscas são lançadas pela internet, às vezes na escola, pode ser no seu trabalho. As iscas são lançadas o tempo todo. Você vai ouvir diversas vezes a voz da senhora Potifar te convidando a pecar. Mas não se engane com as belas palavras dela. São mentira. São mentirosas. Não acredite. Resista. Você não deve ser gentil com as suas emoções, porque o seu coração é enganoso. E ele vai clamar por satisfação. E se você ceder aos impulsos do seu coração, você vai cair.
você não vai resistir. Por isso, vá na contramão dos seus sentimentos, das suas emoções. Não alimente, mas resista, fuja à tentação. Alguém um dia disse uma frase maravilhosa, eu quero aqui repeti-la. Aquele que deseja manter em ordem o seu jardim, não prepara um canteiro para as ervas daninhas. Você quer manter puro o seu jardim? Então não separa um cantinho para ervas daninhas, não. Meus irmãos, o pecado dá prazer. Não é ruim, não. Dá prazer. Se não fosse assim, as pessoas não arriscariam a reputação por ele. Não arriscariam a própria vida pelo pecado. Dá prazer. Mas os seus prazeres são enganosos. Haja vista o texto que nós lemos, de Hebreus 11, onde Moisés, ele preferiu o sofrimento com os seus irmãos no deserto do que o prazer temporário, passageiro, no Egito. O pecado dá prazer, mas é temporário. Logo passa. E sabe o que vai restar depois? Frustração, peso, dor. É isso que vai ficar no lugar. Uma tragédia. Meus irmãos, se você sabe que alguma coisa é tentação para você, não seja tolo em alimentar isso. Fuja. Talvez seja uma amizade. E se é uma amizade, afaste-se dela. Talvez seja a cobiça sexual. E como é que você vai vencer? Não olhe. Eu costumo dizer que o grande problema está no segundo olhar. Quando você desvia o olhar para a direita ou para a esquerda, você está caminhando na direção da queda. Mas quando você olha pela segunda vez e fixa os seus olhos, você está fisgado. Você foi fisgado. Muito cuidado. Não olhe. É isso que Jesus diz, arrancar os olhos, é isso. Tire os olhos, desvie o olhar, vá para outra direção. Algo que não o faça cair. E nesse ponto eu quero ser mais específico e eu queria muito a sua atenção nesse instante. Talvez você esteja já cansado, mas se você guardar o que eu vou dizer agora, eu já estou satisfeito. Eu quero ser um pouco mais específico sobre esse assunto, porque aqui nós extraímos algumas aplicações preciosas para a nossa vida. Irmãos, nós afetamos uns aos outros de diferentes formas. As mulheres afetam os homens pela sua beleza, pela sua aparência, ou seja, em como se vestem, em como olham para os homens. Já os homens afetam as mulheres, não tanto pela aparência, mas pelo que dizem, como dizem e como tocam. Isso é muito importante. Senhoras e mocinhas também, tá? Todas. Eu preocupo-me muito, muito, com a maneira como algumas de vocês se vestem. Eu penso que vocês não compreendem bem como o modo de vocês se vestirem afetam os homens. Talvez você vai me dizer, mas a espiritualidade de cada um. Não importa a espiritualidade de cada um. Não importa o quão espiritual o homem seja, porque ele continua tendo olhos. Ele continua tendo olhos. E a maneira como você se veste, ou como você olha, se comporta, pode ser uma grande tentação para o homem que está perto de você. Ele tem problemas com você. Pense nisso. E essa é uma parte da sua vida, irmã, que você vai ter que prestar contas a Deus. Por isso, eu peço a cada irmã que me ouve hoje, que compreenda
que as suas roupas, o seu comportamento podem ser mais do que uma simples tentação para muitos homens, tá? E vocês homens, rapazes, moços, todos, tomem cuidado com o que vocês dizem. Tomem cuidado com a forma como vocês dizem. E tomem cuidado em onde vocês tocam. É melhor que nem toquem. Tenham cuidado como se dirigem a uma mulher. Vocês também têm responsabilidade perante Deus de ajudá-las a serem puras. Por isso, não toque. Ajude-as nisso. É certo que os nossos pecados e as nossas tentações não são só nessas áreas. Talvez você hoje saia daqui sentindo-se tentado a falar mal do pastor. Ou de qualquer outra pessoa. Talvez você saia daqui sentindo-se tentado a fazer fofoca, maledicência e outros pecados que nós cometemos com a língua. Sabe como vencê-lo? Se cale. É melhor fazer isso. Não tem meio termo. Não tem outra forma. Não conte a outras pessoas. Cuidado com o que você fala da vida de uma pessoa para outra. Ainda mais quando você não foi autorizado a fazê-lo. Sabe o que você pode fazer? Conte ao Senhor. Ele guarda segredo. E Ele pode resolver. Que o Senhor nos ajude a vencer as tentações. Elas estão aí o tempo todo, diante de nós, e de diversas formas. Vamos resisti-la. Vamos aprender essas lições que vemos hoje, através da vida de José.